Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra de atualização. Hoje nos honra com sua presença o professor Ricardo Maurício Freire Soares. O professor Ricardo Maurício é professor da Universidade Federal da Bahia e da rede LFG. É mestre e doutor pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutor pela Universidade de Roma. Ele é autor do volume 63 da coleção Saberes do Direito, que trata do tema Sociologia do Direito, e também de Hermenêutica no Prelo. Seja muito bem-vindo, professor, e tenham todos uma ótima palestra. Muito obrigado. É com grande satisfação que recebo esse convite honroso da Livrenet para colaborar com a atualização do site Conteúdo Inet, com uma palestra sobre um tema de alta relevância: métodos de interpretação constitucional. E, obviamente, nós não podemos tratar desse tema sem primeiro definir o que seja interpretação constitucional. Interpretação constitucional é uma atividade de mediação comunicativa através da qual os estudiosos, profissionais do direito e cidadãos definem o sentido e o alcance das normas constitucionais. Podemos, portanto, dizer que a interpretação constitucional promove a intermediação entre a Constituição e a realidade social, possibilitando que a Constituição se concretize no âmbito das relações sociais. Os estudos de hermenêutica constitucional, ou seja, de teoria da interpretação constitucional, são relativamente recentes. Embora os estudos de hermenêutica jurídica já começassem a ser realizados até na antiguidade e tenham ganhado maior impulso com a própria modernidade, a hermenêutica constitucional só se definiu como um saber autônomo no mundo do pós-guerra, na esteira da emergência de um novo paradigma de compreensão, interpretação e aplicação do direito constitucional, o neoconstitucionalismo. Nesse sentido, nós podemos dizer que a interpretação constitucional, embora modalidade de interpretação jurídica, ganhou um destaque diferenciado no mundo do pós-guerra. E é por isso que, a partir do pós-guerra, sob a influência de diversas correntes de neoconstitucionalismo, sedimentou-se o modelo de uma interpretação especificamente constitucional. Nesse sentido, vamos estudar hoje os métodos clássicos de interpretação constitucional, que estão atrelados à interpretação jurídica, genericamente considerada, e vamos também estudar os métodos específicos de interpretação constitucional, esses últimos desenvolvidos a partir da década de 50 na Europa continental, nos Estados Unidos e posteriormente espraiando-se por todo o mundo do Ocidente. Comecemos, portanto, a tratar dos métodos clássicos de interpretação constitucional. Pergunta importante a ser respondida: o que são métodos? Métodos são procedimentos intelectuais que promovem a intermediação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível no âmbito da interpretação. Métodos são procedimentos intelectuais que promovem a intermediação entre o intérprete e o objeto hermenêutico. Embora muitas vezes nós não percebamos
a interpretação como atividade de conhecimento requer necessariamente o uso de métodos. E eis a razão pela qual devemos estudar os métodos clássicos de interpretação jurídico-constitucional. Tradicionalmente, baseando-nos no pensamento de Savigny, século XIX, esse grande jurista germânico da escola pandectista germânica, podemos visualizar 5 espécies de métodos clássicos de interpretação jurídica que, obviamente, podem ser também utilizados no âmbito constitucional. O método gramatical ou filológico, o método sistemático, o método histórico, o método sociológico e o método teleológico. A rigor, esses 5 métodos não estão isolados. A rigor, todos esses métodos devem ser utilizados em conjunto para o desenvolvimento de uma interpretação jurídica adequada, também no âmbito do direito constitucional. O método gramatical ou filológico consiste no desenvolvimento de uma interpretação meramente literal ou textual das normas jurídicas. Em se tratando de interpretação constitucional, o método gramatical ou filológico possibilitaria o desenvolvimento de uma interpretação meramente literal textual da Constituição. Este foi o método mais enfatizado pelo positivismo jurídico nos séculos XVIII, XIX e primeira metade do século XX. Aliás, este era o método mais valorizado pela ciência do direito, porque, sob a influência do positivismo jurídico, identificava-se o direito com a lei, privilegiava-se a vontade do legislador e se neutralizava politicamente o poder judiciário. A jurisdição constitucional, particularmente, se limitaria a reproduzir textualmente a literalidade da Constituição, sem o desenvolvimento de uma interpretação criativa ou construtiva. Não haveria espaço aqui para uma interpretação que não fosse formalista, subsuntiva. Vedava-se, portanto, qualquer interpretação substancialista capaz de permitir a conexão da Constituição com a realidade dos fatos e valores sociais. Obviamente, privilegiava-se o modelo da moderação judicial, o juiz figurando como a mera boca da lei. Obviamente que hoje o método gramatical filológico deve ser visto apenas como o ponto de partida do esforço hermenêutico. Por quê? Porque a interpretação literal textual, não raro, pode desembocar em profundas injustiças e pode desembocar em interpretações incorretas à luz da própria teleologia e finalidade da Constituição. Então, por exemplo, se eu interpreto literalmente o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, direitos e garantias individuais, como cláusulas pétreas, eu poderei chegar à equivocada interpretação de que os direitos e garantias individuais do artigo 5º conseguiriam encerrar todas as cláusulas pétreas, ou seja, os direitos sociais que estão catalogados no artigo 6º, saúde, educação, trabalho, alimentação, não seriam direitos individuais, logo não seriam cláusulas pétreas. Esta é uma interpretação formalista que, obviamente, fere a teologia da Carta Magna de 88.
Outro método a ser considerado pelo intérprete da Constituição é o método sistemático. Como bem refere o professor Eros Roberto Grau, em seu livro Ensaio e Discurso sobre Interpretação e Aplicação do Direito, a Constituição, assim como a lei em geral, não pode ser interpretada em tiras. Vale dizer, nós devemos interpretar a Constituição como um sistema, ou seja, como um conjunto de elementos normativos coerentemente interligados. Eu não posso, por exemplo, dissociar o preâmbulo da parte dogmática e do ato das disposições constitucionais transitórias. Todos esses elementos devem ser cotejados. Também dentro de cada uma dessas partes, não posso isolar a aplicação dos dispositivos. Como poderia, por exemplo, deixar de interpretar o artigo 170 da Constituição, que traz os princípios da ordem econômica e particularmente a valorização da dignidade humana, sem correlacionar com o princípio do artigo 1º, inciso 3, princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Como poderia entender a previsão da revisão constitucional no artigo 3º da ADCT, se não em cotejo direto com o artigo 2º que trata do plebiscito de 93. O plebiscito de 93, se importasse na alteração da forma do sistema de governo, abriria espaço para a necessidade de uma reforma mais ampla da Constituição. Então, na verdade, as normas constitucionais elas estão interligadas e devem ser cotejadas para que mutuamente possam iluminar a compreensão das prescrições normativas. O método sistemático serve também para nós realizarmos o que hoje no neoconstitucionalismo é denominado de filtragem hermenêutica. Vale dizer, nós devemos enxergar também a ordem jurídica como um grande sistema, a Constituição no topo, usando a pirâmide normativa de Hans Kelsen. E todas as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição. Mas não somente, como diria Kelsen, por força da exigência de preservação da validade, mas também por um imperativo hoje, neoconstitucionalista, de natureza axiológica, porque a Constituição enuncia os valores fundantes da sociedade através dos princípios. Daí porque devo ler a lei, o ato administrativo, os contratos, os testamentos, as decisões judiciais, à luz dos princípios constitucionais, a partir de uma interpretação sistemática voltada para o exame da Constituição. Outro método importante é o método histórico, que consiste na busca dos antecedentes remotos e imediatos que influenciaram o processo de nomogênese jurídica. Então, se eu quero, por exemplo, bem compreender a Constituição de 88, eu tenho que me transportar para o passado no túnel do tempo. Eu tenho que contextualizar o final da década de 80, a bipolaridade político-ideológica da Guerra Fria, a redemocratização política brasileira com o fim da ditadura. Senão, não conseguirei compreender as características da Constituição de 88. A interpretação histórica é, portanto, um outro relevantíssimo método da hermenêutica constitucional em seu sentido mais clássico. A interpretação sociológica, por sua vez, nos remete à necessidade de correlação da norma constitucional com a realidade social. A interpretação sociológica nos remete à necessidade de buscarmos a efetividade, a eficácia social do sistema jurídico. Obviamente, se tratando de Constituição, exemplos não faltariam, sobretudo quando nós levamos em conta o fenômeno da mutação constitucional. Ou seja, a mutação constitucional ocorre toda vez que o texto da Constituição é adaptado ao contexto social. A Constituição ela é reformada através de uma via informal e não através de emenda ou revisão. Então, por exemplo, vocês
acompanharam recentemente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união homoafetiva como união estável, ou equiparou a união homoafetiva à condição de união estável. E por que isso aconteceu? Por força de uma interpretação também sociológica, já que o Supremo Tribunal Federal percebeu que a sociedade brasileira é uma sociedade mais secularizada, mais racional, mais plural e, portanto, uma sociedade que vem vivenciando uma mudança nos costumes. Também um outro exemplo de interpretação sociológica recente foi a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade das ações e políticas afirmativas, quando promoveu uma verdadeira mutação constitucional ao substancializar o princípio da igualdade em detrimento do princípio da isonomia formal, né? Ao considerar que o sentido atual de igualdade é tratamento desigual dos desiguais através das políticas e ações afirmativas. Faltaria ainda tratar da metodologia teleológica, mas eu irei examinar o método teleológico finalista em cotejo com os novos métodos de interpretação constitucional no segundo bloco.